Olá, vocês que estão nos assistindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael, sou bolsista do PET Conexões de Saberes, diálogo com a comunidade. Hoje a gente está aqui no nosso primeiro episódio do PET Talks, que vai ser o podcast do PET Conexões de Saberes, aqui da Universidade Federal de Rondonópolis, a UFR. E nós vamos estar fazendo aqui nosso primeiro episódio, né? É um episódio piloto. E nós estamos trazendo aqui, né, a nossa primeira convidada, que é a Giovana, também integrante do PET. Ela também faz parte, né, do GTs. E a gente vai estar falando hoje aqui um pouco sobre o grafite, né? Essa arte urbana, essa forma de expressão que a Giovana, né, apresentou no último, na rodinha do PET, que é um momento que a gente tem ali dentro do PET Conexões de Saberes, de compartilhamento de saberes, de gostos mesmo, de interesses dos integrantes do PET para esse compartilhamento coletivo. E a Giovana, ela trouxe, né, esse compartilhamento sobre o grafite, e hoje a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Então, primeiramente, né, conversar aqui com a Giovana, para ela falar sobre, se apresentar, falar seu nome, qual a sua atuação dentro do PET, e depois também conversar um pouco, né, como que você conheceu o grafite, como que você se inseriu nessa cultura. Bom, oi pessoal, eu sou a Giovana, né? Como o Rafa já falou, oi Rafa, oi todo mundo. É, e eu sou atualmente integrante do PET, né? Participante do GT, o grupo de trabalho é, étnico-raciais, e também meio que faço uma parte do GT de trabalho, o grupo de trabalho Artes de Colonialidades. E aí, dentro desses projetos, eu acabei me encontrando aí no grafite, podendo compartilhar, socializar com o grupo do PET, esse conhecimento que eu tenho dentro desses grupos de trabalho. É, acho que é um pouco isso. É com a minha parte, assim, eu conheci o grafite já lá mais ou menos. Assim, o grafite em si eu acho que eu meio que sempre conheci, e a arte urbana, mas eu comecei a praticar mesmo, de fato, lá por 2022, por aí, quando eu comecei a ter mais condições. Praticado, assim, na folha, no papel, já sempre desenhei desde criança, sempre gostei de desenhar, mas para praticar o grafite em si foi mais a partir de 2022. É, Hum. fala mais alguma coisa? Ah, assim, como que foi essa primeira experiência, assim, de você tirar do papel e colocar na parede? Como é que você se sentiu? Ah, foi muito legal, foi muita Hum, adrenalina, assim, e, assim, foi meio que também aos poucos, né, que a gente começa, às vezes, fazendo uma tag, uma assinatura de canetão, por aí, a tag, né, essa assinatura que a gente chama no uhum, grafite, que é mais simples, né, não é tão, um elaborado que nem um bombe, e aí, aos poucos, a gente vai progredindo, fazendo uma tag maior, ali, outra ali, e aí, dessa vez que eu fiz uma bem grande, e aí, foi com spray mesmo. No começo não sabia muito bem usar o spray, não conhecia quais eram as melhores marcas, não sabia muito bem nada. uhum, E é assim mesmo, a gente vai na tentativa e no erro. Mas foi muito legal, assim, foi bem empolgante. Fiquei com a adrenalina muito alta, assim, porque foi de uhum, madrugada, né? Tem toda essa questão também do grafite, que quando você tá aprendendo, às vezes você não tem muita chance de ir em um lugar autorizado. Então, às vezes você vai em construção abandonada, coisa que também não vai uhum, infringir a lei de uma forma assim tão, como posso dizer, tão explicitamente. uhum. E também não vai, né? Eu não vou sair pintando a casa das pessoas, tudo mais. Mas, em geral, é isso. Foi assim, mais ou menos dessa forma. E aí, com o passar do tempo, foi evoluindo. Hum. E aí hoje, assim, como que você vê essa sua experiência? Como é que tá? Hoje em dia eu já aprendi muito. Hum, No processo muitas vezes foi frustrante, porque às vezes a gente tem uma ideia na cabeça e acha que vai ser de uma forma, mas às vezes a gente não tem a técnica, acha que vai ser mais simples do que parece ser. uhum, E aí, com o tempo, né, com a experiência mesmo, eu fui aprendendo várias coisas, seja no YouTube ou com algum colega que é da cidade que também pinta, e a gente foi trocando ideia assim e vai aprendendo, né? E aí hoje em dia eu já me sinto mais segura, e já sinto que eu já acumulei um certo repertório assim de experiência e tudo mais para conseguir fazer e me sentir confiante, me sentir assim
Eu olho aquilo e eu gosto do que eu vejo, assim. Mas já teve muitas vezes que eu fiz e não gostei. Hum. E aí, o que que você faz quando você gosta? Ahn, Ah, não tem muito o que fazer, né? A gente tem que aceitar. É uma boa terapia, assim, para lidar com a frustração, com, às vezes, tipo, as coisas não vão sair do jeito que a gente imagina, né? Não Uhum. dá para ser perfeccionista. A maioria das vezes tem que ser rápido, tem que ser uma coisa que, embora você tenha, né, o cuidado de ser algo mais esteticamente agradável e tal, também tem, o grafite também tem uma outra pegada, assim, de crítica também, de mostrar que aquele lugar que tá abandonado pertence a algo, a alguém, que seu nome tá visto no centro, embora você seja uma pessoa da periferia. Tem essas outras questões, então, às vezes, não é muito bem o que a gente se importa mais do grafite, assim, de ter essa estética bem certinha e tudo mais. Claro, a gente tem um pensamento, assim, de mistura de cores, de traço, de demonstrar personalidade. E é isso que importa no final, né? Às vezes, Uhum. mesmo que não seja aquilo que a gente imaginou, o que importa no final é estar de acordo com esse compromisso com o hip hop, com a ideia do que a gente quer passar. Muito massa. E aí, nesse compromisso, né, em toda essa ideia que quer passar, a gente, na rodinha do Pet, você apresentou várias questões ali, né, da história do hip hop, da história do grafite, né, como essa arte. E dentro do que você falou, você trouxe bastante isso, né, tipo, de como tá ali participando é deixar uma marca, todas as questões estéticas do estilo, da forma, da personalidade. E como que isso, né, se desenvolveu pra você, né, na sua história pessoal? E isso também é uma coisa que tem dentro da história do hip hop e dentro da história do grafite também, né? Uhum. Então, como eu já tinha falado antes, né? Isso é algo que eu aprendi para quem tá assistindo e não conhece. Já apresento essa história do grafite, apresentei no PET, apresentei nas oficinas também que eu ministrei pelo PET, só que para a comunidade. E assim, resumidamente, porque dá para falar muitas coisas, né? Teve vários atores importantes na história do grafite. Mas o grafite ele vem já desde que a humanidade descobriu que dá para fazer um desenho na parede lá na pré-história, né? E, seja por vários motivos, várias funções, registrar o que. E, no geral, sempre acaba sendo o registro daquela comunidade, daquela sociedade. Fica marcado ali uma memória daquilo que está acontecendo no momento, né? Na pré-história eles desenhavam os bonequinhos, os animais, as flechas, que era o que eles faziam, a caça, né? E aí isso foi evoluindo para outras culturas, em outras regiões e com o passar do tempo também. Então a gente vê que sempre onde tem o ser humano, a gente quer deixar a marca em algum lugar daquilo que está acontecendo. E aí já foi, acho que em Roma, né, que tem já é ligado mais esse nome do grafite mesmo, por conta do material do grafite, aquele grafite cinza, que a gente às vezes conhece mais o da lapiseira. Hum. Mas, e aí, a partir daí, ficou mais esse nome, mas é uma coisa meio que universal, isso do comportamento humano de ser feito. E aí, ah, com isso, né, o hip hop também vai se apropriar disso como um elemento, porque nascendo mais nos Estados Unidos, por conta do contexto histórico do que estava acontecendo, estava uma situação de calamidade pública, não tinha muitas condições, muitas famílias, principalmente pretas, ficavam, né, marginalizadas, sem condições né, de vidas, assim, boas, Dignas, né? dignas. E com isso as pessoas começaram a se revoltar, né? Tiveram também alguns líderes como ai, eu esqueci o nome deles agora. O Malcolm X, o aquele que foi pastor, Martin Luther o King. Martin Luther King. Desculpa, estou nervosa. Tudo bem. Ai, enfim, enfim, e aí com isso eles foram se revoltando e demonstrando, e às vezes o máximo que tem para fazer é através da arte, através de alguma escrita, e deixando, igual eu falei, deixando a marca no centro, quando vai ao centro. E aí tem os primeiros registros mais em Nova York, dessas assinaturas,
que é do... A gente vai deixar a foto, né? Mas é do TAC 183, que ele saiu deixando essa marca dele por toda Nova York, nos metrôs e tudo mais. E aí acabou sendo conhecido como um dos primeiros grafiteiros que mais fizeram grafite por Nova York. E aí, a partir disso, foram vários outros que foram sendo reconhecidos. Dentre esses, a mulher principal que eu consegui encontrar na história foi a Pink, que ela pintava já com os traços mais femininos, usando a cor rosa para marcar a feminilidade. E isso também na história a gente já vê que tem poucas mulheres que participam do grafite, né? E tem algum reconhecimento, assim como em qualquer outra área, no hip hop também não é tão diferente. E aí acabaram que mais homens ficaram conhecidos mesmo, né? Um dos principais é o... Ai, eu esqueci o nome dele agora, o Donde, que ele fez uma parceria com a Martha Cooper e apareceu na revista, uma revista muito famosa, mostrando os grafites. Foi uma das primeiras vezes que o grafite foi reconhecido como cultura, como arte, né? Porque pela ajuda dessa fotógrafa que já tinha reconhecimento. E o Donde também, né, ganhou esse reconhecimento pela arte dele, que ele se arriscava muito, pintava muito em trens, e isso acabava chamando a atenção na época. E aí, com o passar do tempo, a partir disso, o grafite foi cada vez mais sendo reconhecido. E tem a parte da história do hip hop em si, né? Que aí, já mais pra frente, já na década de 70... Também nessa parte, né, da pobreza, dessas pessoas que precisavam de uma fonte de renda para sobreviver mesmo. Eles fizeram essa festa, a Cindy e o irmão dela, né, com as pessoas que eles conheciam, que também tinham algum conhecimento de arte, alguma coisa que poderia contribuir. E aí, juntos, eles fizeram essa festa, que tinha o DJ, né, tinha os MCs, e para arrecadar fundos mesmo, arrecadar dinheiro para as crianças irem para a escola, né? A festa do Back to School, dá para deixar a foto do convite, que eles fizeram na folhinha também. E a folhinha no hip hop é conhecido sempre como essa parte de fazer coisas simples na folha mesmo, do papel, porque você não tem condições, às vezes, de fazer coisas maiores, né? Impressas, como as pessoas que têm condições têm. E aí... rolou super a festa, eles conseguiram arrecadar esse dinheiro e a partir daí eles foram fazendo mais festas, foram fazendo mais competições, cada grupo foi formando a sua própria competição, a competição dos DJs, a competição dos MCs, teve essa junção do MC com o DJ, né, que estão sempre juntos, porque o DJ faz a batida e o MC faz a letra, a poesia, e juntos eles têm o rhythm, rhythm and... Poetry. And poetry, que é o rap. Hoje a gente conhece mais do rap, né? E aí, o grafite tem uma galera que até brinca que acaba sendo o primo pobre do hip hop, que acaba tendo um pouco menos de reconhecimento e de apoio financeiro também, né? Porque o rap, geralmente a gente vê mais na indústria da música, né? Pela fama, pela estética também. E aí, o grafite acaba sendo uma arte vista ali, contemplada, mas não é muito investida. E aí, assim, vai indo na história, né? Eu até perdi qual era a outra relação com a história, né? Eu também perdi. Com a minha história. Com a sua história. Você falou um pouco, né, sobre essa questão de ser uma cena majoritariamente masculina, né? Então, como você, enquanto mulher mesmo, se insere também nesse contexto? Não, é um pouco delicado, porque aqui, né, na cidade, é uma cidade, embora seja uma cidade grande, ainda é uma cidade do interior, não é uma capital. Então, eu acabei tendo um certo privilégio de ter internet um pouco mais cedo, pela minha mãe ser professora, e ela também ter coordenado projetos sociais, e sempre ter essa atenção, por ser professora, sempre ter essa atenção, assim, em me inserir nesses contextos também, por saber como é importante pra gente que não vem já com tudo preparado na vida, já tem tudo pronto, assim. Então, ela sempre fez questão do que ela podia me colocar, assim, pra fazer. Então, e também, antigamente, tinha um PET, mas não era o PET, Programa de Educação Tutorial, era um PET, eu não lembro exatamente a sigla, mas eu sei que tinha a ver com... era um programa para as crianças que os pais tinham que trabalhar, e aí
e eles não tinham com quem deixar. Então, aí a gente ficava lá nesse lugar, e aí tinha várias atividades de recreação, então sempre, por isso eu sempre estive muito envolvida com arte, assim, no geral. É, e aí eu fui crescendo nesse contexto, também nesses programas que minha mãe participava. Então sempre teve um pouco ali próximo de mim, mas... E aí eu sempre fui conhecendo vários tipos de outras vertentes. Comecei no hip hop com a dança de rua, e aí, por conta desses programas, sempre teve dança de rua. E mesmo que não tenha sido, né, explicado diretamente, olha, dança Uhum. de rua, é hip hop, é isso e aquilo. Então, por isso que eu falo, sempre teve ali pra mim. Mas eu não sabia exatamente o que que era. Ninguém chegou e falou, dança de rua, arte urbana e tudo mais. Só, né, a gente só foi praticando mesmo. Uhum. E então eu sempre escutei hip hop, sempre tive no meio das pessoas que participavam, que tinham muita relação com hip hop, participava das competições de dança. Então, e aí, querendo ou não, os elementos estão sempre juntos, né? Você vê, vai fazer uma apresentação, você vai se vestir mais de uma forma que tem a ver com isso, vai em algum lugar que tem a ver com isso, vai tirar foto em frente do grafite, porque você já vê que tem uma relação. Às vezes o grafite é a própria pessoa dançando também, então você vai fazendo essas relações sem querer. Tanto que eu acho que uma das minhas primeiras vezes que eu falei, nossa, grafite, assim, foi por causa de uma apresentação de dança de rua aqui na UF, e tinha um grafite, eu acho que da Angela Davis. Eu não sei se Hum. era ela exatamente, mas eu lembro que era uma figura. Tinha uma da Angela Era Davis. ela mesmo, Era. né? Não tô maluca. Então, e aí era bem bonito, e a gente veio apresentar aqui em algum evento, eu nem sei o que era. E aí a gente foi tirar foto, assim, e aí foi uma das primeiras relações que eu tive, assim, com o grafite, assim, tão, tipo, nossa, que legal, esse desenho era muito grande, era uma mulher negra também, e tem muito essa questão da representatividade das Uhum. mulheres, né? Sim. É, E aí ficou, assim, marcado pra mim, então foram várias coisas que foram me marcando, mas que aí, depois de um tempo que eu fui entendendo melhor o que era, e como eu sempre desenhei, dancei, tive envolvida com isso, Em aí quase todas as partes ali. exato. E aí no ensino médio eu já tinha mais condições de entender as coisas e tal, estudando também, sempre fui estudar muito. Estudando sociologia, eu entendi que é uma arte urbana, que já é algo estudado pelas pessoas, já é algo assim bem delimitado, estruturado. E aí eu fui cada vez me interessando mais e fui começando a praticar, pesquisando na internet e tudo mais. E aí foi indo. Muito interessante. Eu acho que é interessante essa meio que esse cruzamento, né, entre tipo uma parte que é mais da experiência mesmo ali e uma parte que é mais essa parte meio que da academia já, né, tipo desses estudos e como que eles vão se cruzando ali nesse meio termo, né? Então, são coisas que às vezes tipo fica parecendo talvez que é, e às vezes dá essa impressão que a academia, ela, às vezes, ela dá uma explorada, né? Tipo, ela vai lá, ela Se tenta, apropria, se né? apropria e entra ali, tenta esquadrinhar certinho o que que é aquilo. Mas às vezes ela informa, né? Tipo, é uma coisa bem dialética, assim, às Acaba sendo vezes. uma via de mão dupla, né? Acaba Assim, sendo uma via de mão porque, dupla. e aí, tanto que a oficina do PET também tem esse intuito, assim, não de chegar lá e falar, olha, né, hip hop é exatamente isso, mas é de informar para essas pessoas essas que precisam da comunidade mesmo, que são marginalizadas, crianças principalmente, que, né, as crianças aprendem pela via da arte. Então, de passar um pouco desse conhecimento que geralmente muda a vida das pessoas quando elas conhecem e tal. Então, eu também sinto que eu tenho esse compromisso de ser uma pessoa da academia e de ter que compartilhar essa experiência e esses conhecimentos que eu tenho. E como que foi essa oficina que você fez, né? Você fez duas oficinas, né? Uhum, Uma no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? uhum. E a outra no ILE. Como é que foi essa primeira lá, com as crianças e tal? Então, a primeira experiência é sempre mais caótica, né? A gente vai aprendendo. Foi a primeira oficina que eu já ministrei, organizei, produzi no geral. Mas assim, o resultado foi muito legal, foi muito satisfatório, as crianças amaram. Mas o processo mesmo de produção deu um trabalho, assim, produzir um projeto, né? Que eu não conhecia muito bem, fazer orçamento.
chamar artistas. A parte de convidar o artista foi a mais difícil, e continua sendo, porque, como eu tava falando aqui, a cidade não é muito grande, não tem tantas pessoas que, né, praticam, e a maioria é iniciante, ou tem alguns avançados, mas às vezes o difícil é o acesso, ou eles já tinham outros compromissos, e aí, né, acaba sendo complicado essas partes, assim, mas aí mais eu encontrei um colega meu que já, né, já faz. E aí deu certo, assim. Eles montaram mais ou menos um esboço do que eles iam fazer. E aí a gente foi lá e fez no muro próximo. Não, infelizmente não deu pra fazer lá mesmo, mas deu certo em outro muro. E aí as crianças amaram, saíram toda pintada. Mas foi divertido, assim. E aí eu expliquei, né? Porque como elas são crianças também, não faz muito sentido eu chegar lá e falar assim, a história do grafite inteiro e tudo mais. Mas eu falei num sentido que fizesse uma coisa mais simples e que elas entendessem a ideia no geral, assim. E aí foi bem legal. Elas adoraram colocar a mão na massa mesmo, pintar, se pintaram tudo. E de aprender um pouquinho a usar o spray, a ideia de que não é só sair pintando por aí a casa das pessoas. E é isso. Entendi. Muito massa. E como é que foi a segunda experiência, então? Menos Ah, caótica, mais caótica? como eu já tinha a experiência da primeira, a parte do projeto foi simples, mas, querendo ou não, ainda foi diferente, porque foi no Ilê, né? É uma casa de candomblé, e então era um outro público já mais adulto, inicialmente seria, mas eu deixei aberto, né? Tanto que eu deixei, dessa vez, eu coloquei inscrições para saber mais ou menos como seria o público, mas acabou sendo muito variado, desde crianças até adultos. E aí foi bem diferente, assim, fazer com o público misto, Uhum. porque meio que acabei tendo que adaptar, assim, ser muito flexível em vários momentos. Dessa vez eu consegui também, com a experiência da primeira, organizar mais um momento da teoria, com slide certinho, e por ser pensando no público que a maioria já era um pouco maior, né? Uhum. E, e aí, a partir disso, fazer uma parte prática na folha, para cada um ir praticando a sua assinatura, entendendo mais ou menos como funciona a ideia, de demonstrar um pouco da sua personalidade ali, passar alguma coisa, alguma ideia que você quer passar. E aí, uma terceira parte já praticando com spray na parede. E aí, sendo que a primeira foi só essa parte mesmo. Era uma coisa mais simples. Aí a segunda já foi um pouco mais elaborada. E foi bem legal também, igual. Como já ela foi muito elaborada, a arte também foi, e aí acabou demorando mais tempo. Deu para passar pro pessoal que estava lá, eles conseguiram praticar bastante, mas mesmo assim ainda eu precisei voltar lá 2 finais de semana depois para pintar, terminar a arte e tal, para fazer uns acabamentos. Mas Sim. na oficina em si eu senti que foi bem satisfatório, todo mundo participou. Menos um que não queria participar, que era adolescente, porque ele disse que pintava no quarto dele inteiro e tudo mais. Na hora eu achei que ele super ia querer praticar no spray, mas depois ele não quis. Mas aí a gente respeita, né? Cada um tem seu Sim. tempo e tal, não queria se expor. E o grafite tem muito isso da exposição também, né? Uhum. Vai ficar ali, todo mundo vai ver, e aí você vai ter que lidar com isso. Então tem que estar confortável. Mas a maioria participou e as crianças queriam pintar na parte de cima, subir na escada, mas aí tem que tomar certos cuidados com isso. Mas no geral foi bem legal. Muito massa. É, Tem mais alguma coisa assim que você quer falar sobre essa questão, tanto do grafite quanto da cultura hip hop mesmo em si, assim? Acho que Hum, seria legal, tipo, a gente talvez no final falar assim um pouco sobre onde a cultura hip hop ela acontece aqui em Rondonópolis, né, também assim. Porque pra quem estiver ouvindo e tal, poder também fazer, tipo assim, achou interessante, quer conhecer mais, que lugares que pode ir, que eventos que pode participar. então, agora que a gente tá movimentando mais, antes não tinha quase nenhum evento. Quer dizer, tinha sim, né? Mas era difícil de acessar. Antes também não era todo mundo que tinha internet, hoje já isso tá mais difundido. Muita coisa a gente divulga pelas redes sociais hoje em dia, então acaba sendo necessário. Uhum. É, Já tinham já alguns eventos antes de campeonato, né? Mas eram algumas coisas mais esporádicas.
Eu já tinha feito também aulas, assim como eu falei, que eram gratuitas no Sesc, mas era difícil, né, o pessoal acessar isso. Aí hoje em dia eu vejo que tá mais difundido. Aí tem a feira de rua, né, que é um evento da minha amiga Carol, sou suspeita pra falar. Mas ela é uma mulher muito foda, assim, na cultura do hip hop, ela representa muito. E tá organizando esse evento, começou pequeno também, e tá expandindo, assim. Lá, que começou mais com as marcas de roupa de streetwear, coisas relacionadas à cultura, à arte. E aí, agora, muitas pessoas estão participando, né, na feirinha e na participação das exposições culturais também. Então, geralmente é lá no Casario e acontece mais ou menos de 3 em 3 meses. Mas no Instagram da Feira de Rua, geralmente eles divulgam lá. Mas antes disso, né, tinha o pessoal da Sem Vulgo que começou a divulgar mais pela. Eles eram, acho que uma crew, né? E aí era mais pela parte do grafite, mas tipo, também tinha outras vertentes. É, E assim, a maioria, como a gente estava falando antes, a maioria são homens, né? Tinha a Yas também, de mulher, que também representa muito, que nem assim, como a gente vê a história, né? A Hum. proporção acaba sempre sendo uma mulher para, sei lá, 8 homens. Aí é Mas complicado. assim, ela manda muito também. Uhum. Só que agora ela não tá mais na cidade, né? Tá em Campo Grande. Tem a Pam também. É, E assim, o que eu mais vejo mais é no caso da feira de rua, que tá acontecendo no momento. E tem mais próximas pra Mais vir. próximos. A gente também tem algumas batalhas, né, que Uhum. acontecem na cidade. A Batalha da Ponte, que Ah, tá é acontecendo verdade. agora. Agora tem as batalhas, né? Tem Aham. várias batalhas. Tem a Batalha da Ponte, da Vila, Um monte. um monte de Cada batalha. dia surge uma batalha Aham, nova. no Instagram também dá pra ver, Sim. né? Acho que a principal estava sendo a do Monte Líbano, mas elas foram se Uhum. expandindo, né? Que a Pô. Maria também é uma mulher que também está na organização. Então tem, sim, algumas mulheres participando e fomentando a cultura em Rondonópolis. Muito massa. Acho que é isso. Muito obrigado, Giovanni, pela sua participação. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até agora. E vamos aí. Esse é o primeiro episódio do Pet Talks, né? E vamos pro próximo aí. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. E é isso.